A meditação da palavra de Deus hoje está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9 ao versículo 11. Diz assim: Mas vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então aqui está uma passagem da carta de Paulo aos Coríntios. Corinto é uma cidade que fica na região do Peloponeso, na Grécia. E naquela época de Paulo, ela tinha mais de 250 mil habitantes, era uma cidade próspera, era uma cidade portuária, era uma cidade onde o comércio era muito desenvolvido, então existiam muitas pessoas com posses, eram pessoas que eram funcionários públicos, eram comerciantes, eram portuários, eram pessoas que moravam na cidade, mas que existiam prosperidade comercial, existia prosperidade na cidade. Ou seja, por ser uma cidade que era banhada por dois mares, o mar Egeu e o mar Jônico, então era uma cidade que era uma rota de comércio. Então se chegava ali muitas pessoas oriundas de todas as partes do mundo, existia uma miscigenação naquela cidade, e a cultura da cidade de Corinto era conhecida por uma cultura idólatra e uma cultura depravada, porque lá eles misturavam religião e sexo, e lá eles incentivavam a luxúria, lá eles adoravam os deuses pagãos, existiam templos, existia um templo da deusa Afrodite, onde existiam mais de 1000 prostitutas sacerdotisas que eram conhecidas como prostitutas cultuais, porque elas faziam sexo oferecendo como oferenda à deusa Afrodite. Lá existia um templo também em referência ao deus Apolo, ao deus Poseidon, que era o deus do mar. Ou seja, era uma cidade totalmente idólatra aos deuses pagãos e uma cultura altamente depravada. Ou seja, lá existia o sexo como uma depravação moral e espiritual. E lá Paulo passou quase 2 anos, 1 ano e meio, pregando naquela cidade de Corinto, e formou e fundou uma igreja na cidade de Corinto, e depois ele sai, e agora ele está na cidade de Éfeso e recebe notícias do que estava acontecendo na cidade de Corinto por intermédio dos familiares de uma pessoa chamada Chloe. E Paulo sabe que está existindo muitas divisões dentro da igreja, divisões doutrinárias, porque quando Paulo saiu da igreja, deixou no seu lugar Apolo para liderar a igreja, e muitos estavam seguindo os ensinamentos de Apolo, outros estavam negando os ensinamentos que Paulo tinha deixado, outros estavam seguindo os ensinamentos de outro líder da igreja chamado Cefas. Ou seja, estava havendo uma divisão doutrinária. Mas o que mais chamou a atenção, também acredito, de Paulo, foi com relação aos irmãos que estavam lá, que eles não estavam entendendo que agora eles eram convertidos e estavam seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, mas eles estavam ainda com os pensamentos relacionados à cultura local, ou seja, aquela cultura de depravação, de fazerem o sexo, atividades sexuais ilícitas. Eles achavam que isso ainda era para eles, mesmo os cristãos, eram considerados uma coisa normal, e eles continuavam tendo as práticas que eles tinham antes da conversão. Inclusive existia um caso dentro da igreja onde um filho tinha relações sexuais com a sua madrasta, e isso era do conhecimento do líder local, e Paulo estava sabendo de todas essas notícias e faz essa carta, manda essa carta para
os irmãos lá na igreja de Corinto. E aqui no capítulo 6, ele está justamente falando a respeito disso. E ele pergunta a eles: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí ele começa: não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem bêbados, herdarão o reino de Deus. Aí ele diz: alguns de vocês eram assim. Ou seja, eram pessoas que estavam no pecado e agora achavam que esse pecado não ia trazer para eles nenhuma consequência e queriam continuar com as mesmas práticas que eles tinham antes da conversão. Ou seja, alguns eram homossexuais, alguns eram adúlteros, alguns eram efeminados. Ou seja, efeminado é aquela pessoa que tem um comportamento, ou seja, um homem que tem um comportamento de mulher, mas que às vezes não é nenhum homossexual, mas tem um comportamento como seja uma mulher. E outros também estavam na prostituição, até quando que Paulo fala que, ainda no capítulo 12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, Paulo estava dizendo: olha, vocês estão vivendo aí nessa cidade de Corinto, existe muito apelo sexual, mas vocês têm que fugir da imoralidade sexual. Vocês não devem participar das coisas do pecado. Aí ele diz: não se deixe enganar, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, não se deixem dominar por nenhuma delas, por nenhum pecado que muitas vezes pode estar cobiçando você, está fazendo um apelo para você cair em tentação, mas não se deixe dominar por isso. E ele diz ainda mais: porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. E ele diz mais: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é um membro de Cristo? É membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Aí ele diz: de modo nenhum. Vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, Paulo estava dizendo para eles: vocês são novos convertidos. Vocês agora, quem está presente no corpo de vocês é o Espírito Santo. Vocês são templo do Espírito Santo. Ele está dizendo: se você dorme como uma prostituta, você se une a ela. Mas o seu corpo agora é do Senhor. E você faz com o Senhor um só espírito com ele. Então você não pode mais estar fazendo essas práticas que você fazia antes da sua conversão. E Paulo fala também que algumas práticas, ele fala aqui a respeito, que são práticas sexuais ilícitas, como o homossexualismo, o adultério, a prostituição, a pessoa ser efeminada. E com relação ao homossexualismo, aqui no capítulo 1 de Romanos, diz assim, no versículo 26, diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, Paulo está falando que o pecado da prostituição, o pecado do homossexualismo, o pecado do adultério, todos são iguais, todos são pecados. O pecado de roubar, o pecado da bebida, aqueles que bebem, que não têm controle sobre si, isso é um pecado um pecado
diante de Deus. E ele está dizendo, vocês eram assim, mas agora vocês mudaram, vocês receberam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então ele está dizendo, fujam da imoralidade, pois o corpo de vocês agora pertencem ao Senhor Jesus. Ele diz assim, olha, porque aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então o nosso corpo, o corpo daquela pessoa que já entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo é um corpo santo, é um corpo que não pode haver pecado contra o próprio corpo. O pecado, o homem e a mulher, eles devem praticar o sexo depois do casamento, até antes do casamento. Isso chama-se o pecado da fornicação. Então esses pecados, todos esses pecados relacionados à carne, aos pecados sexuais, isso era comum na igreja de Corinto, como também é comum hoje nos nossos dias atuais. Mas a palavra de Deus está falando aqui, está dizendo para mim, está dizendo para você, que nós devemos fugir da imoralidade sexual, que o nosso corpo é um corpo santo. Então, que a palavra de Deus, que está escrita aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, está falando para mim, está falando para você, que se você pratica, se você está alguma dessas práticas sexuais ilícitas, como ser homossexual, está na prostituição, está no adultério, está na bebedeira, está com imoralidades sexuais, seja qual for, então você se arrependa, entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e fuja da imoralidade sexual, porque se você continuar assim e não reconhecer os seus pecados, e se você morrer, você não terá a salvação, você não terá a vida eterna. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo no dia de hoje, amém?